Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad. Vamos a mais uma dica e truque do Power BI, essa fantástica ferramenta da Microsoft. O objetivo deste vídeo vai ser mostrar uma funcionalidade nova que está disponível exatamente no update de março de 2017. Então vamos lá. Antes de mais nada, vou criar aqui uma nova página, dar um double clique ali embaixo para renomear. Vou chamar isso aqui de slider número. O que é um slider número? Bom, o campo que eu vou colocar aqui em cima é esse de filtro, segmentação de dados. Tá? Ao segmentação de dados, eu vou adicionar um campo que é numérico. Por exemplo, eu tenho aqui um campo chamado quantidade. Quando eu adiciono o campo quantidade, automaticamente ele já fica entre o menor e o maior elemento que ele localizou lá no banco de dados, ou na minha planilha, ou na fonte de dados. Tá? Então eu sei que eu tenho essas quantidades, a menor e a maior, e a partir daí eu vou, por exemplo, vamos colocar aqui uma tabela. Nessa tabela eu vou colocar a categoria, a quantidade, vou colocar o preço, o produto e a quantidade. Tá? Bom, quando eu faço isso, obviamente, deixa eu só alterar isso aqui para um tamanho um pouquinho melhor, vou colocar aqui, 13. Então, isso aqui é a minha lista de produtos, né? E as quantidades respectivamente. Assim como se eu pegar e desenhar aqui um gráfico para saber, pode ser um gráfico de pizza mesmo, quero saber não, quero saber, cadê o gráfico aqui? Eu vou colocar por categoria, quantidade vendida por categoria, por exemplo, né? Então tenho lá, este gráfico eu vou só colocar aqui na etiqueta de dados para ele exibir os dados completos. Muito bem, então note, temos aí algumas informações na tela. Tá, agora sim, quando eu coloco aqui quantidade por categoria, tem lá a quantidade e o percentual de cada uma delas, né? Bom, o que acontece se eu aplicar o filtro? Aqui tem o filtro do slider. Esse slider, antes de eu aplicar, eu vou formatar, por exemplo, o cabeçalho, onde está escrito ali quantidade, eu vou retirar. Eu não gosto muito de usar o cabeçalho, gosto de usar título. O título eu vou colocar aqui, filtro. Sendo que esse filtro eu vou formatar para cor de frente fundo, tá? Colocar aqui uma cor de frente, uma cor para letra, centralizado, um tamanho de 12. Então tá lá, esse aqui é o filtro a ser aplicado. Como é que eu aplico o filtro? Ora, se eu tenho um slider, eu posso simplesmente fazer com que, olha só, eu estou mexendo aqui no slider e os gráficos e a tabela já está se adequando. Por exemplo, eu tenho essa aqui a quantidade 1096. Se eu colocar aqui uma quantidade menor que 1000, olha lá. Aliás, é a quantidade, né? Vamos supor que quando você clica na primeira faixa e na segunda, você pode digitar qualquer número, 80, por exemplo. Tá? Então ele colocou aqui a quantidade igual a 80. Né? Por quê? Porque o campo que está relacionado, o campo aqui é o 80. Então eu tenho um slider que eu consigo definir, vou colocar aqui 8.000 foi muito, né? Passou do limite dele. Bom, então quando eu faço isso, automaticamente eu consigo aplicar um filtro. Bom, o que eu posso fazer com o slider ainda, né? Se você definir aqui uma quantidade máxima, né? Bom, eu posso ainda fazer de outra maneira. Vamos trocar o campo aqui, Eu tenho um campo chamado mês. Então eu vou arrumar o mês aqui. O mês passa a ser de 1 a 12, porque eu já tenho neste minha fonte de dados um mês. Eu vou só colocar o mês aqui depois do produto, vou retirar aqui a categoria, só para a gente notar. Esse aqui é o mês, tá? De 1 a 12, assim vai N outras linhas, outros registros. Se eu quiser, então, que ele me liste do mês 3, vou dar um tabzinho até o mês 8. Tá vendo? Você pode usar tab, ele só filtrou aqui, olha o mês. O mês já se adaptou automaticamente, tá? O que eu posso fazer também, eu vou dar uma formatada aqui na legenda não,
cabeçalho, ali é exatamente o meu objeto filtro, tá? Entradas numéricas, olha, você pode colocar aqui o tamanho do texto, vou colocar 12 só para melhorar a funcionalidade, a cor de fundo. Cara, você pode colocar o que você quiser, né? Por exemplo, colocar uma cor de fundo diferenciada. Aqui no controle de slider, é uma cor para o slider. Então vou colocar uma cor para o slider aqui, ó, tá vendo? Perfeito, ficou legal. Posso também botar uma cor de fundo, se você quiser aplicar um filtro, ó, já fica uma cor mais diferenciada, né? Então, você vai aplicando o slider do jeito que você quiser. Bom, como aqui no cabeçalho eu tinha retirado, ó, eu vou manter o cabeçalho no único motivo. Ó. Quando eu passo o mouse no cabeçalho, ele tem ali uma borracha, que é o limpar seleções, aí ele volta ao original, e tem uma setinha para baixo, que ela é fantástica. Então, quando você tem a opção do entre, o entre é valor entre x e y, que é exatamente a minha faixa. Menor ou igual a, maior ou igual a. Ora, então vamos lá. O entre você já conhece. Vamos colocar aqui, ó. Vamos primeiro selecionar um valor aqui, ó. Coloquei 6, né? Menor ou igual a. Quando eu clico aqui, ele me dá valor menor ou igual ao limite máximo. Então, quando eu troco aqui, ó, para 7, então é menor ou igual ao meu limite máximo, que é 7, tá? Se eu colocar maior ou igual a, ele vai ser igual ao início. Então, se eu colocar o início como 5, veja que os meses são filtrados para 5. Outra legal oportunidade que tem é colocar o lista. Olha o lista como é que fica. Aí, o lista ele fica um monte de drop. Opa, drop não, fica um monte de checkbox. Tá vendo? Que aí você pode selecionar aqui cada um dos meses, ou então segurar o Ctrl e selecionar os demais meses. Note que ele está apenas filtrando, né? E a outra possibilidade é colocar a lista pendente, que aí sim ele faz no formato de drop-down, que a gente já conhece, né? Então você seleciona aqui ou com o Ctrl ou com o clique, ele vai filtrando os meses. Então esse uso aqui do filtro com valores numéricos, ele é fantástico do ponto de vista de usabilidade, né? E você permite com o próprio slider configurar a maneira que você desejar. Não se esqueça que esse aqui então é o update de março de 2017. Então, qualquer versão fora dessa, inferior a essa, não terá esta opção do slider. Use e abuse desse recurso para ajudar o usuário a filtrar informações.